Boa tarde a todos. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, em mais um projeto Casa Firme, 25 horas, Senhor, de oração, de intercessão pelo Teu povo, por cada pessoa aqui representada por pedidos, nomes, fotografias, documentos. Eu oro desde já, Senhor, declarando, profetizando, resposta, definições, milagres, cura, meu Deus, portas abertas, restauração, restituição, que o Senhor, meu Deus, possa agir em todas as coisas para o bem daqueles que te amam e têm demonstrado o seu amor por meio da fé, da obediência, meu Deus, que tem demonstrado o seu amor, meu Pai, por meio de atitudes sacrificiais, de renúncia, de entrega. Sabemos, meu Deus, que a verdadeira adoração consiste em sacrifício. Nós somente seremos verdadeiros adoradores se tivermos a disposição de renunciar, de sacrificar, de negar a nós mesmos, a fim de agradar ao Senhor, de atender às exigências que o Senhor faz. Isso é adoração. É quando nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a prestar o culto racional. E este é o culto racional. É quando nós priorizamos a vontade do Senhor. É quando nós nos sacrificamos para agradá-lo, que estamos honrando o Senhor, prestando ao Senhor o tipo de culto que lhe agrada. Perdoa as nossas falhas nesse momento. Cada palavra, pensamento, sentimento, atitude, meu Deus, se de alguma forma ofendemos o Senhor, entristecemos o Teu Espírito Santo, nos perdoa, nos lava com Teu sangue, que a Tua misericórdia, meu Pai, possa nos cobrir nesse momento, o Teu sangue nos purificar, meu Deus, e nada possa impedir, Senhor, que nada seja um impedimento para a Tua presença nesse lugar, a Tua condução e a Tua direção sobre esta reunião. Fala com Teu povo, fala aos corações, que a palavra, meu Deus, que é vida, que é saúde para todo o nosso ser, possa adentrar os corações, meu Deus, possa, meu Deus, penetrar o mais íntimo, o mais profundo do ser dessa pessoa, trazendo vida, trazendo cura, trazendo renovação, em nome de Jesus. A Tua palavra está cheia de fé, Senhor, dela procede bom ânimo e perseverança, conforme diz Provérbios 4, ela é saúde, é vida e saúde para todo o nosso ser. Então, se alguém chegou aqui oprimido, doente emocionalmente, meu Deus, abatido, entristecido, meu Pai, sem esperança, com medo, ansioso, preocupado, que ao ouvir a palavra, ao receber a palavra, meu Pai, essa pessoa receba força, ânimo, encorajamento, que ninguém saia desse culto da mesma forma, meu Deus, mas que a unção do Senhor esteja aqui para curar, para levantar, para restaurar, para vivificar, que saia dessa reunião um povo fortalecido, revestido de força, porque é o Senhor quem nos reveste de força. Tomo posse, Senhor, de um trabalho poderoso, entrego tudo nas Tuas mãos e agradeço desde já por tudo que irá fazer aqui em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Uma boa tarde a todos novamente, podem sentar por gentileza. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós conhecemos bem esse texto, que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que o homem semear, isto também colherá. Sempre colheremos o que plantarmos. Nós somos o resultado do plantio que fizemos ontem.
O futuro dirá as sementes que estamos lançando no solo da nossa vida, né? O nosso amanhã, o nosso futuro depende das escolhas, das decisões que nós tomarmos hoje. O que esse texto nos revela, nos mostra, é que em Deus, né, não há injustiça, não há parcialidade, não há. Ele respeita o livre-arbítrio. Como diz em Deuteronômio, ele coloca a bênção e a maldição diante de nós, ainda sugere, como um pai amoroso, bondoso que é, sugere que escolhamos a vida, né? Como? Obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos, cumprindo fielmente. Se assim fizermos, nós teremos uma colheita de vida, de paz, de bênção. Toda semeadura no Espírito resulta em vida, mas toda semeadura na carne resulta em morte, em destruição. Então Deus respeita o livre-arbítrio e recompensa cada um de acordo com a sua conduta. 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, cada um vai ser recompensado de acordo com a sua conduta. Diante disto, nós podemos afirmar, né, que o homem, se é vítima de alguma coisa, ele é vítima das suas próprias escolhas, das suas escolhas e decisões. Se alguém é vítima das próprias escolhas. Por quê? Porque ainda que alguém tenha tido um início ruim, muitos tiveram, né, um início, um começo muito ruim. Não poucas pessoas vieram, né, cresceram, nasceram, viveram e cresceram por um tempo num contexto de dificuldade, de mentira, de engano, né, num contexto difícil. E a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de histórias, de pessoas que pelas circunstâncias, pelo contexto que viveram, que cresceram, pelo que sofreram, pelo que enfrentaram, tinham tudo para serem pessoas fracassadas, derrotadas, né? Pessoas sem relevância alguma, mas as decisões que tomaram, as escolhas que fizeram, curaram o seu destino. Então nós podemos curar o nosso destino, mudar o rumo da nossa vida, se fizermos as escolhas corretas, se nos alinharmos com Deus. Definitivamente culpar o passado, culpar as pessoas, os pais, os acontecimentos, as injustiças, as dores, o que fizeram, o que não fizeram, não vai mudar o resultado de hoje. Na verdade, quanto mais você joga para algo ou alguém a responsabilidade da sua vida, dos seus resultados, mais tempo você perde. É a sua vida que está sendo, né, desperdiçada com esse comportamento de vitimismo. A condição de vítima é a pior condição que uma pessoa pode assumir. A pior condição que uma pessoa pode assumir na vida é a condição de uma vítima. Porque quando ela se coloca, ela se vê como uma vítima, ela atribui a algo, a alguém, a alguma coisa, uma responsabilidade que é toda dela.
Então ela se coloca, muitas vezes, naquela posição de cobrador, né? Quando deveria se colocar na posição de doador, porque a Bíblia nos revela quais são os princípios do receber, né? Eu não recebo cobrando, eu não atraio para a minha vida as bênçãos de Deus cobrando, exigindo, está entendendo? Então, quais são os princípios do receber? Eu tenho que pedir. Pedir é uma coisa, ficar cobrando, e muitas vezes cobrando sem razão, sem ter dado condições, é perda de tempo. Porque Deus vai retribuir a cada um de acordo com o que tiver feito, de acordo com a sua conduta. Então eu tenho que pedir, mas eu preciso também dar. Me doar. Né? Jesus deixou claro que a maior alegria em dar do que receber. Sabe por quê? Porque quando você dá, você já está trabalhando para receber. Abrindo portas, abrindo as comportas dos céus para receber. Quem só quer receber e não tem a disposição para dar, para se doar, fecha os céus. É só a gente lembrar daquela passagem de Ageu, onde o povo olhava para muito, queria muito, esperava muito, desejava muito, mas está lá. Mas eis que alcançaste pouco. Queria muito, mas alcançaram pouco. Esperavam muito, olharam para muito, desejaram muito, mas alcançaram pouco. Por quê? Porque na hora de dar, de se doar, faziam o mínimo possível. Ofereciam as sobras, o resto. Né? Então, quando ofereceram sobras ao Senhor, o Senhor rejeitou, o Senhor assoprou, o Senhor não recebeu. Porque quando Ele me pede algo, quando Ele nos pede algo, nós temos que lembrar isso, ter isso em mente. Tudo que Deus nos pede é para multiplicar. Né? Ninguém dá mais que Deus. Se Deus me pede algo, não é para me lesar, me tirar de mim, mas é para me abençoar. O que eu coloco nas mãos dEle multiplica. Então, enquanto algumas pessoas não saírem da condição de cobradoras, o mundo me deve, né? E quanto a mim, Senhor, Senhor, e não passar para a condição de doadores, vão continuar com a vida travada, amarrada, porque esse tipo de gente espera que Deus faça, que as pessoas façam, que alguém faça por ela, que alguém, né, resolva a vida dela, quando quem vai resolver a vida dela é ela, através dos seus passos de fé. Todas as pessoas que foram até Jesus, ouviram a expressão, seja feito conforme a minha fé. Conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Todas as pessoas que foram até Jesus e viveram milagres, foi porque manifestaram a sua fé. Porque agiram a própria fé. Aquele pai que chegou dizendo, Senhor, se podes, faça alguma coisa, ouviu de Jesus a expressão, se podes, como quem diz, como assim, se podes? Né? Não joga para mim a responsabilidade que é sua. Não depende da minha fé, mas da sua fé. Você tem que crer. Você tem que acreditar. Então, o Senhor não deixou aquele pai transferir para ele, para Jesus, a responsabilidade que era dele. Então, a Bíblia nos ensina
o tempo todo a assumir responsabilidade sobre a nossa vida, nossos resultados, nossas emoções. Quantas pessoas que estão amarguradas, infelizes, frustradas, chateadas, porque não assumem responsabilidade sobre as suas emoções, com problemas em relacionamentos, porque eleva demais o seu nível de expectativa em relação aos outros, e quando não recebe o que gostaria, se chateia, se magoa, se ofende, se entristece. Quantas pessoas que estão feridas, estão ofendidas, estão machucadas, porque jogou sobre o outro a responsabilidade de fazê-la feliz. Nós sempre falamos, não entre num relacionamento para ser feliz, mas para fazer alguém feliz. Não entra já nessa postura cobradora, não, porque essa pessoa vai me fazer feliz. Não joga sobre ele ou sobre ela essa responsabilidade. Porque se uma pessoa, ela não encontrar alegria, satisfação, né, prazer em Deus, ela não vai encontrar em nada mais. Nada tem o poder de nos preencher, senão Deus. Então não vai ser um relacionamento, não vai ser uma conquista, uma realização. Quando você tem uma conquista, recebe uma vitória, aquilo traz uma alegria momentânea. Daqui a pouco você já se acostuma com aquilo. Aquilo já não tem mais, né, o mesmo brilho, o mesmo encanto. Você se acostuma, né, e você já começa a desejar outras coisas, e a vida é assim. Né? Celebre cada vitória, mas não viva de passado. Avance para coisas novas, para uma glória maior. É assim que o Senhor nos chama para viver. Mas a minha alegria, a minha satisfação, não pode estar em coisas, em pessoas, tem que estar em Deus. Enquanto uma pessoa não entende isso, ela se torna uma pessoa instável, né? Inconstante, volúvel, né? O humor dela vai oscilar. Então ela vai estar bem quando tudo estiver bem, quando as pessoas tratarem ela bem, mas ela vai estar mal, ela vai se entristecer, ela pode até perder as forças quando alguém feri-la, machucá-la. Então nós precisamos ser autossuficientes na suficiência de Cristo. Então, como Jesus, né, como Paulo ouviu do Senhor, a minha graça te basta. Você precisa da minha graça. Você precisa da minha graça, da minha presença. Né? Você não pode depender de outras coisas para estar bem. De tudo estar perfeito para estar bem. Você precisa depender da minha presença. Que a presença de Deus nos supre, nos preenche, nos satisfaz. Então, temos que sair dessa mentalidade cobradora e migrar para essa mentalidade doadora, porque há maior alegria em dar do que receber. Pessoas generosas, pessoas que pensam não menos de si, você não é menos, mas menos em si, são pessoas mais felizes. Pessoas autocentradas, focadas em si mesmas, né, que vivem em função, né, das suas necessidades, anseios apenas, não vivem para algo maior. Pode prestar atenção, são pessoas amarguradas, insatisfeitas, infelizes, ingratas, nunca nada está bom, sempre está faltando algo. Agora, pessoas que vivem para algo maior, vive para o reino, né? Vive para Deus, vive para o próximo, vive para servir, melhor dizendo, para o próximo não, vive para servir, porque a gente vive para Deus, e vivendo para Deus você se torna, né, um servo, né? Você serve as pessoas, você não é subserviente, você não vive para agradar pessoas, mas você se torna
um servo. Um servo. E o nosso maior chamado é esse, é servir. É sermos servos, sermos doadores. O padrão de pensamento do vitimista é: ninguém me entende, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, tudo para mim é mais difícil. Eu não tive apoio, eu não tive oportunidades, eu não tive sorte na vida. Sempre nessa linha, não me deram, não fizeram por mim. Esse é o padrão de pensamento do vitimista. Deus não responde vitimistas, porque os vitimistas não cooperam com Deus. Não dão condições para Deus agir. Estão esperando que Deus faça tudo sozinho, ou que alguém faça algo por eles. Aí eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, Abraão, no capítulo 15, quando diz: ó soberano Senhor, que me darás? Que me darás? Olha a expressão, que me darás? Enquanto ele tinha essa mentalidade, que me darás? Que me darás? Ele ficou aguardando. O Isaac não chegou, o que ele tanto queria não chegou. Que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Então, se você ler todo o capítulo, você vai encontrar um Abraão chateado, desiludido, né? Até um tanto quanto ingrato, porque que me darás, como se Deus não tivesse feito nada, e na verdade Deus já tinha feito muito por ele. O que ele mais queria ainda não tinha acontecido. Mas ele não estava onde por 75 anos viveu. Já tinha caminhado bastante. Deus o chama no capítulo 12 de Gênesis. No 13 ele já está tão rico, tão próspero, que foi quando houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Tiveram que se separar, porque a terra já não comportava os rebanhos, os dois. Então, olha só, como houve um desenvolvimento. Eu tenho comigo que o que ele não viveu. Em 75 anos, né, logo que saiu, já começou a viver. Saiu de onde devia sair, atendeu o chamado do Senhor, já começou a viver o que em 75 anos não viveu. Então, era um homem já abençoado. Era um homem que vinha, né, sendo abençoado, vindo numa crescente, mas o que ele mais queria ainda não tinha acontecido. E aí, focado, olhando demais para aquilo que não tem, para aquilo que não aconteceu, começou a ceder, né, para essa impaciência, essa insatisfação, essa ingratidão que cega as pessoas. A ingratidão e insatisfação cega. E ela começa a reclamar da vida, reclamar muitas vezes de tudo, agir como se nada Deus tivesse feito. E é o que eu estou mostrando. O Abraão estava abençoado. Mas a expressão que me darás é como se, Senhor, eu não estou vendo vantagem em seguir o Senhor, em obedecer o Senhor. Que vantagem é? Como se ele dissesse, que vantagem há em obedecê-lo? Porque até agora o Senhor não fez o que prometeu, não deu o que prometeu. Que me darás, Senhor? Então essa mentalidade rouba anos e anos da vida de muitas pessoas. Porque elas estão esperando receber, sem cooperar com Deus, sem fazer a sua parte. No mesmo capítulo você vai ver Deus dizendo a ele queria, né, Deus animou ele, tirou ele para fora da tenda, deu a imagem do céu estrelado, disse que assim seria a sua descendência e tal. E aí ele perguntou, como eu posso ter certeza disso, tal? A direção foi, ofereça um sacrifício.
Você quer ter certeza de que você vai viver a promessa, vai receber o que Deus te prometeu? O caminho é esse. Doa-se, sacrifica, faça o que tem feito e faça mais. Não penda para murmuração, reclamação, insatisfação. Não penda para uma atitude de murmuração, de questionamentos. Não, se joga, se doa, se lança ainda mais. Então, ele queria ter certeza de que a promessa ia se cumprir. Sacrifica. Ofereça um sacrifício. E aí, mais tarde, você vai ver o quanto, depois daqueles 14 anos de silêncio, né? Que ele se precipitou com a Sara, tentou formar família por meio da serva, aquilo custou 14 anos de silêncio. E quando o Senhor aparece novamente a ele, você vê que já havia uma outra mentalidade dentro dele, porque ele está ali sentado, né? Não dentro da tenda, mas na entrada da tenda, olhando para o horizonte. Ele não estava ali dentro da tenda pensando bobagem, ele estava ali sonhando com uma oportunidade de fazer diferente. E quando ele avista aqueles seres celestiais, ele corre, né, até ele, se curva e se dispõe a oferecer, né, o melhor, preparar ali um banquete oferecendo o melhor que ele tinha. Você vê uma outra cabeça, alguém que agora queria fazer, queria doar, queria se doar. E foi quando ele ouviu: na primavera eu voltarei e Sara terá um filho, né? Então, isso muda os nossos resultados, quando você para de esperar, receber, quando você para de perguntar, e quanto a mim, Senhor, e começa a perguntar, que queres de mim, Senhor? Que queres de mim? Que queres que eu faça? O que queres de mim? Amém, gente? Aí eu posso lembrar do paralítico do tanque de Betesda, que perdeu 38 anos. 38 anos por quê? Por conta dessa mentalidade. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ó, mentalidade, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, eu sou uma vítima, estou em desvantagem. Quando eu estou tentando, alguém passa à minha frente, quer dizer, eu sou desfavorecido, eu sou injustiçado, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. O que ele ouviu de Jesus? Levante-se. O Senhor não respondeu a sua argumentação furada. O Senhor não olhou e teve pena, teve dó. Ah, tadinho de você, ninguém te ajuda, eu vou te ajudar. Jesus o ajudou, mas sabe como o ajudou? Confrontando o seu vitimismo, levando ele a assumir responsabilidade. Ele virou para um homem que estava certo, convencido de que nada era o que ele podia fazer para mudar a sua situação, e disse: levante-se, pega a tua maca e anda. Quer dizer, faça aquilo que você pensa não ser possível, faça aquilo que você esperou outros fazerem. Quer dizer, faça você. Você está esperando alguém pegar você e carregar você? Levante-se sozinho, pega a sua maca, ande, assuma a responsabilidade. 38 anos foram jogados fora. 38 anos ficou no mesmo lugar. E aí vemos que o problema dele, na cabeça dele, era físico, né? Eu sou um paralítico, eu não posso andar. Esse é o problema da minha vida. É por isso que eu estou aqui, porque é por isso que eu não consigo ser o primeiro a descer no tanque, porque eu tenho uma limitação, porque eu sou paralítico. Jesus chegou e mostrou que não, que o problema dele não era físico, era mental. O problema dele não era físico, não estava fora, não eram as pessoas que não tinham empatia, as pessoas que não ajudavam, era a maneira dele pensar, era o seu sistema de crença. Ele acreditava em mentiras. Ele acreditou que se ninguém fizesse algo por ele, ele nunca ia sair daquela situação. Ele estava crendo errado.
Porque o Senhor veio e mudou sua perspectiva. Mandou ele fazer algo que ele, uma vida, pensou que não era capaz de fazer. Levante-se. Ele não disse isso para alguém que podia andar. Ele disse isso para quem não andava, para um paralítico. Levante-se. Pega a tua maca e anda. Aí eu posso falar da Ana, ainda o bispo, agora ao meio-dia, falava sobre essa história. Ana, por muito tempo, né, teve pena de si mesma, colocou-se como uma pobre coitada, uma vítima. Né? Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Seu marido lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aquele comportamento melancólico, vitimista, né, de autopiedade. A bispa sempre fala, de duas uma, não dá para ter as duas. Não dá para ter as duas coisas. Ou você vai receber pena, ou você vai receber poder. Pena não muda a sua vida, poder muda a sua vida. Nós temos que escolher o que nós queremos, que as pessoas tenham pena da gente, tenham dó, olhem para nós, né, com pena, e digam, coitadinho do fulano. Tem gente que infelizmente se alimenta disso. Tem gente que aprendeu, né, a sobreviver, porque isso não é vida, estão sobrevivendo da piedade, da pena dos outros. É o seu combustível, é o que alimenta, é o que massageia o seu ego. Alguém olhar para ela com dó, com pena, dizendo, coitado do fulano, coitada. Às vezes até diz, nossa, como fulano é forte, né? Olha o que ele está suportando, olha o que está passando. Muitas vezes. Aí pergunto para essa pessoa se ela gostaria de ser como ela. A pessoa que diz, nossa, como a fulana é forte, o fulano é forte, olha o que está passando, olha o que está enfrentando, olha que luta que o fulano está enfrentando. Nossa, ele é muito forte. Pergunta se admira aquela pessoa. Porque muitas vezes é só assim, a pessoa fala aquilo que o outro quer ouvir, que o outro espera ouvir. Né? Essa pessoa não está ajudando, dizendo essas palavras, massageando o ego dela, dizendo que ela é forte, quando na verdade ela está entregue à situação, conformada com o problema. Quem está acompanhando, pessoal? Ela não está ajudando. Você não ajuda uma pessoa quando você detecta que ela está no mesmo lugar, sem avanço, sem realização. E sabe, não diz a ela o que ela precisa ouvir, como levante-se, reaja, luta, né? Tenha uma atitude de fé. Mas quando você vai lá e passa a mão na cabeça, massageia o ego, diz que ela é forte, quando na verdade você está vendo é fraqueza nela, aceitação nela, você não está ajudando, você não está amando essa pessoa. Mas quando você chega como Jesus chegou para aquele paralítico e disse, levante-se, levante-se. Né? Se você ler o texto de Ana, por exemplo, sem uma revelação, você pode ficar encanado com Deus. Puxa, está lá, o Senhor a deixou estéril. Por que o Senhor a deixou estéril? Por que Deus deixou ela estéril? Porque olha só o que Ana passava, o que Ana sofria. Todo ano a sua rival a provocava, com certeza chamava ela de mulher seca, útero seco, humilhava. E está aí, ó, foi Deus, o Senhor que deixou ela estéril. Por que Deus fez um negócio desse? Uma pessoa sem revelação até se ofende com Deus, né? Começa comprador da Ana e se volta contra Deus. Por que Deus fez isso? Ela ia ao templo e olha só o que ela passava. Ela era humilhada, ela era provocada, entendeu? Só que se você tem revelação do Espírito, se você se aprofunda um pouquinho na história,
Você entende o porquê. Na verdade, quando você confia em Deus, né, e conhece a palavra, você começa a agradecer não só pelas portas que Ele abre, mas também pelas portas que Ele fecha. Que Ele não permite ser aberta. Pelas coisas que Ele retém por saber que você não está preparado para receber, pronto para receber. Porque essa é a verdade. Às vezes a gente está igual o povo de Israel. Saíram do Egito preparados para a guerra. O povo que saiu preparado para a guerra, quando se deparou com o Mar Vermelho, já estava querendo voltar para o Egito. Entendeu? Deus mudou a rota daquele povo e os levou até o Mar Vermelho para ali viverem mais uma grande experiência com o poder de Deus, para verem do que Deus é capaz, verem o que Deus é capaz de fazer. Embora já tinham visto muito no Egito, né, as 10 pragas, o Senhor viu que eles não estavam prontos coisa nenhuma, mas na cabeça deles estavam prontos. Não estavam prontos. Então Deus mudou a rota, não, vocês não estão prontos, vocês precisam de mais uma experiência incrível, digna de filme, né, para vocês verem do que eu sou capaz de fazer. Eles não estavam prontos. Então Deus muitas vezes nos leva por um caminho mais longo, retém coisas. Voltando para Ana, por que Deus a deixou estéril? Porque ela jogou sobre um filho, né, a responsabilidade da sua alegria, da sua satisfação. Ela botou na cabeça que se ela tivesse um filho, seus problemas iriam acabar. E quantos casos de pessoas que nós já pegamos, atendemos, de pessoas que sonhavam com um filho, né? Quando tiveram, viveram aquela chamada, né, depressão pós-parto, né? Aquilo que era o sonho, o anseio, né? Quando chegou, cadê a alegria da pessoa? Porque a pessoa se iludiu. Outro dia eu falei isso ainda, né? Ninguém, pelo menos para minha esposa, né, ela foi descobrir o que é amamentar quando estava amamentando, quanto dói, quanto é difícil, né? Quando ela já estava amamentando, ninguém contou essa parte. Ninguém contou essa parte. Então, não jogue sobre outros, sobre coisas, a responsabilidade do seu bem-estar, né, emocional, espiritual. Nada, nenhuma realização, nenhum sonho, nenhuma conquista vai preencher o vazio do tamanho de Deus. A Ana, ela não precisava primeiro de um filho, ela precisava primeiro ir a Deus, ter um encontro com Deus. Ela precisava de um relacionamento com Deus, né? Então, não se engane, pensando que a solução de um problema, até porque eu resolvo um problema hoje, eu vejo uma situação hoje, daqui a pouco tem outra situação, né? Então, o que vai nos preencher, o que vai nos satisfazer é um relacionamento com Deus. Apesar de Ana ir ao templo, ela era uma companhia do Eucana, ela não tinha vida com Deus, né? Ela se equivocou achando que, tendo aquele problema solucionado, os seus problemas seriam resolvidos, quando na verdade não. Não é assim que funciona, né? Primeiro, inclusive, ela precisou resolver essa questão interna, e foi justamente depois de ela ter resolvido essa questão interna que Deus a abençoou, porque agora ela estava apta, pronta para receber. Ela não ia jogar sobre um filho uma responsabilidade que era dela, de estar bem, de estar emocionalmente bem. Então, aquela amargura, aquela tristeza, aquela depressão, nós temos um quadro aí de depressão. O marido chega e pergunta, puxa, né, o que acontece? Por que não come? Por que só chora? Por que está triste? Por quê? Vemos uma mulher depressiva, e não era porque ela não tinha filho, era porque ela não tinha Deus, faltava Deus. Quando ela encontrou Deus, quando ela se jogou no Senhor,
Antes mesmo de engravidar, a Bíblia diz que o seu rosto já não era mais, seu semblante já não era mais o mesmo, ela já estava bem. Quer dizer, agora você pode viver essa realização. Agora você está pronta. Amém, pessoal? Então, nós precisamos entender sobre isso. Na ideia de que tudo é mais difícil para ele, e de que alguém tem que fazer alguma coisa por ele, o vitimista, ele não assume responsabilidade, não reage, não luta, não persevera, não resiste e continua crendo na mentira. Na sua ideia mentirosa. Para mim é mais difícil. Né? Deus não me ama. Deus não me ouve. Aí eu pergunto, Deus ouvia Ana? Deus sabia? Deus via Ana? Via. Deus sabia o que ela queria? Sabia. Não vou dizer que Deus a escutava, porque até então não há registros de que ela tinha orado. Quando ela se levantou e orou, Deus, né, e mudou a sua atitude, Deus a ouviu. Mas digamos que Ana orava ao Senhor, pedia por esse filho. Não adianta orar e não agir, né? Oração, cadê a ação de fé? Orar é uma atitude de fé, mas eu preciso também de obras, ações, atitudes. Ela orava, vamos supor que ela orava. Mas sua atitude era de se entregar à provocação, de se chatear, de se entristecer, né? De reagir mal aos testes. Se Penina era um teste, e era um teste na vida dela, ela não passou naquele teste por anos, sempre tendo a mesma má atitude. Então, eu preciso orar, mas eu preciso também ter uma atitude que agrada a Deus, dar uma resposta de fé. Nós temos batido nisso. Deus responde resposta, que resposta tenho dado diante dos testes da vida. Quando sou testado, minha fé é colocada à prova, o que sai de mim? Sai choro, sai lamento, sai murmuração, sai vitimismo. O que eu penso quando parece que Deus não está me ouvindo? Eu penso mal de Deus? Fé, diga comigo, fé é pensar o bem de Deus. Pensar bem de Deus, não pensar o mal. Fé é você crer a despeito de tudo como Davi. Pereceria sem dúvida se eu não cresce. Quer dizer, tudo favorecia o medo, a incredulidade, as circunstâncias favoreciam esse comportamento, um comportamento incrédulo, questionador. Por que eu estou passando por isso? Onde é que está Deus se não me livra disso? Mas o que Davi fez? Ele decidiu crer a despeito de tudo, crer que veria a bondade do Senhor, crer que o fim dele não seria o fim anunciado por muita gente. Ele fala no Salmo, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus não o salvará. Muitos diziam a respeito dele, que ele não seria salvo, que o Senhor não o socorreria, que o Senhor não daria vitória. Mas ele creu que veria a bondade do Senhor. A fé o salvou. Ele se recusou a pensar o mal de Deus. Se os pensamentos de Deus a nosso respeito são de bem e não de mal, Ele tem o bem e não o mal, alinhe-se com Deus. Pense o bem de Deus também, né? Não permita um pressentimento maligno. Às vezes o diabo, ele trabalha com a intimidação, ele quer instalar um medo, uma insegurança, ele quer que você tema o pior, tema que o pior vai acontecer. E a gente tem que lembrar que o medo é uma fé também, uma fé negativa. O medo atrai o que você não quer viver. Foi assim que Jó atraiu toda aquela desgraça que ele viveu, tendo medo, receio. Então, reaja contra isso, não aceita um pressentimento maligno, não pense o mal, não espere coisas ruins, esteja preparado para o dia mau, mas o tempo todo pense no que é bom. 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Vamos repetir? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando
pelos mesmos sofrimentos. Então, você não é alvo exclusivo do diabo. As coisas não são mais difíceis para você. Você não enfrenta lutas maiores. A verdade é, e a gente não tem que sair procurando isso como um consolo, mas a verdade é que sempre haverá alguém enfrentando dificuldades, situações piores do que a nossa. E isso não tem que servir de consolo, né? E levar a uma aceitação naturalmente. Ah, está todo mundo passando por isso. Ah, tem gente pior do que eu. E aí você aceita a sua situação. Não. Mas fato é que se você procurar, às vezes não precisa nem ir longe, você vai encontrar gente enfrentando situações terríveis, bem piores do que a sua, e talvez não está lá murmurando, reclamando, se vitimizando, tendo pena de si mesmo, pensando bobagens, mas enfrentando de cabeça erguida, com bom humor. Eu já vivi várias experiências assim, de ir no hospital, né, visitar alguém que estava lá enfermo, doente, supostamente, né, precisando ali de um amparo, de uma palavra de ânimo, de fé. E quando você chega lá, a pessoa edificada é você. A pessoa que estava lá, né, precisando de ajuda, de apoio, de uma palavra de ânimo, é quem te edifica, te anima. Por quê? Porque a pessoa está lá, atravessando um momento difícil, mas não está de cabeça baixa, não está pensando bobagens. Quantas vezes eu já fui visitar gente no hospital, que quando eu cheguei para orar pelo enfermo, na verdade eu tive que dar atenção ao acompanhante, entendeu? O foco mudou, né? O enfermo não precisa de ajuda, o acompanhante sim, deixa eu orar pelo acompanhante, que devia estar lá dando força, devia estar lá animando, encorajando, mas estava lá, talvez até sendo um instrumento na mão do diabo, para agravar a situação. Porque a Bíblia fala que o espírito do homem o sustenta na doença, na dificuldade. Eu sempre digo isso quando vou no hospital. Olha, a minha preocupação aqui, não é com o teu físico. Porque se o teu espírito estiver bem, se a sua fé estiver em alta, tudo é possível ao que crer. O que você não pode deixar é o teu espírito morrer, tua fé se enfraquecer. Abraão não se enfraqueceu na fé, então a tua fé tem que permanecer em alta. O teu foco tem que estar na palavra, não num diagnóstico, não na palavra de um homem, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que o espírito o sustenta na doença. Mas, o espírito deprimido, quem o levantará? Quem o levantará? Então, o que não pode acontecer é a pessoa se entregar internamente. Compreende? Aceitar a situação. Aí está o perigo. Porque não sou eu que o digo, é a Bíblia. Quem levantará? Como levantar alguém que já internamente se entregou? Aqui fora ele pode estar atravessando o vale da sombra e da morte, mas se ele crê que o Senhor está com ele, ele sai desse vale, ele passa pelo vale. Ele não fica lá, ele supera, ele vence. Amém, gente? Então, eu sempre digo isso. Mantenha o seu espírito em alta. E aí eu já tive várias situações em que eu tive que mudar o foco. O enfermo não estava, o espírito do doente, do enfermo estava elevado, mas do acompanhante estava morto, né? Ele absorveu aquilo que o médico disse e tal, as palavras negativas, e estava lá, ao invés de transferir, força, estava ali sendo uma influência até negativa. Então, nós precisamos ter isso em mente, que o que a gente não pode deixar acontecer é o espírito, a fé se enfraquecer.
a fé se enfraquecer. No mundo todo, todos estão passando pelos meus sofrimentos. Quer dizer, tudo sucede igualmente a todos. A minha luta pode não ser a sua luta, né? Mas vai exigir tanto de mim quanto de você foco na coisa certa, superação, fé, né? Todo mundo tem suas guerras, suas lutas, suas dificuldades. Então esse versículo vem para jogar por terra a ideia de que para mim é mais difícil, a minha luta é maior, o meu problema é maior, a minha situação é mais grave. Não, no mundo todo, em todo o mundo, né, os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos meus sofrimentos. Então você não é exclusivo, não é um alvo exclusivo do diabo. As coisas não acontecem só com você, acontecem com todos. Então Deus não quer que você aceite essa mentalidade que vai levá-lo a uma entrega. Se você pensar que para você é mais difícil, se você pensar que tudo acontece com você, se você pensar, né, que em todo mundo você é, né, o escolhido, né, por Deus e também pelo diabo para passar por situações, para ele ou para o diabo atacar, você vai ter uma postura passiva diante da situação. Você não vai reagir, não vai lutar. Se você crê nessa mentira, quer dizer, para mim é mais difícil mesmo. Não, não é mais difícil. Não, as coisas só acontecem comigo. Não, acontece com todos. E essa perspectiva, né, essa visão, muda muita coisa. Se eu entendo, né, que todo mundo também tem as suas lutas, e muita gente está enfrentando de cabeça erguida, por que eu não posso fazer o mesmo? Por que eu não posso ter a mesma atitude? Por quê? Se alguém pôde vencer, eu também posso vencer. Se alguém passou por isso e venceu, eu também vou passar e vou vencer. Essa tem que ser a sua visão, sua perspectiva. Em Efésios 5,15 diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não viva de qualquer maneira. Observe o seu estilo de vida, seu sistema de crença. Qual é a força que te move? O conselho aqui é: viva com sabedoria. Sabedoria começa com temor. Sabedoria é fazer escolhas corretas em Deus. Uma característica do sábio é que ele não desperdiça oportunidade. Por quê? Porque ele enxerga a oportunidade. O sábio tem visão, tem discernimento. Ele enxerga como oportunidade a crise, a dificuldade, a doença. Ele não enxerga como problema. Ele não enxerga como problema. Então, enquanto muitos estão reclamando da situação, ele está tendo uma boa atitude, porque na visão dele aquilo é uma oportunidade de usar a fé, oportunidade de viver mais do poder de Deus. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amolde ao padrão desse mundo. Qual é o padrão do mundo? Reclamar, murmurar, dizer que é difícil, ter uma reação negativa, né, a cada dificuldade, pensar bobagens, desistir, abrir mão, recuar. Já falamos que fé é pensar bem de Deus. O padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. O justo anda por fé, não por vista. O justo anda por fé, se baseia na palavra, não em pensamentos, sentimentos, vontades, emoções, desejos, opiniões. Se eu quiser experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vou ter que mudar a minha forma de pensar. Eu vou ter que mudar a minha forma de pensar, meu sistema de crença.
E é onde Paulo fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor. Tem alguma coisa ruim aqui? Não. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, diga comigo, pensem nessas coisas. Quer dizer, pensa somente em coisas que te elevam. Se algum pensamento não te dá esperança, ele vem de onde? De onde ele vem, gente? Do diabo. Então merece crédito? O diabo fala a verdade, né? Ele é o pai da mentira. Ele não merece crédito. Então quando ele diz que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que não tem jeito, não tem saída, quando ele diz que Deus não te vê, Deus não se importa com você, para você é mais difícil. Todos esses pensamentos aqui, ó, que eu citei, te eleva? Não. Começa a pensar essas bobagens. Que você está em desvantagem, que você não é visto, que você não é importante. Começa a pensar essas bobagens. Você vai encolhendo, vai se intimidando, vai aceitando, vai se conformando, vai abrindo mão, vai desistindo. Aí a Bíblia fala o quê? Que Deus não tem prazer naquele que recua, que os que recuam, os que desistem, os que se entregam são destruídos. Nada Deus pode fazer na vida de pessoas que se entregaram, que aceitaram. Pois como imagina em sua alma, assim é. Por que é importante nós pensarmos corretamente? Porque o que você pensa acontece. Se você pensa que não pode, não vai dar certo, não vai acontecer, assim será. Como você pensa, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. Então mude o seu sistema de crença. Precisa renovar a mente, alinhar-se com Deus. Pensar os pensamentos de Deus, se ver como Deus te vê, como Deus nos vê, como somos aos olhos de Deus. Como você acredita que Deus te vê? Como alguém forte ou fraco? Capaz ou incapaz? Inteligente ou burro? Todo mundo sabe responder, né? Criativo? Ou, qual que seria o antônimo de criativo? Sem criatividade. Poderoso ou impotente, frágil? Poderoso. Imbatível, invencível, mais que vencedor? Ou um derrotado, um zero à esquerda? A gente sabe responder. Como Deus nos vê, a questão é, nós nos vemos assim? Você se vê dessa forma? Você se vê como alguém forte, capaz, inteligente, criativo, poderoso, imbatível, invencível, mais que vencedor? Como alguém feito à imagem e semelhança de Deus, que nasceu para vencer? Diga, eu nasci para vencer. Agora, você acredita nisso? É assim que você se vê? Ou porque as circunstâncias estão dizendo que você é um zero à esquerda, você é um miserável, você é um pobre coitado. Você está deixando esse espírito tomar conta de você. Da autopiedade, do vitimismo. Quantas pessoas que sabem, mas não sabem que sabe. Que já ouviu, não é novo, o que eu estou dizendo é novo. Ela já ouviu que ela é imagem e semelhança de Deus, ela já ouviu que ela possui o Espírito de Deus. Qual que é o Espírito de Deus, gente? Espírito de poder, coragem, fortaleza, né? Cada tradução traz de uma forma. Então ele nos deu não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, equilíbrio, disciplina. Então você tem poder, você tem amor, você tem equilíbrio, disciplina, moderação, autocontrole. Mas muitas vezes o diabo quer te convencer que você é fraco, você não é capaz de perdoar,
Você não tem disciplina, não tem domínio próprio, mas a Bíblia está dizendo que você tem, que você recebeu. Tudo que nós já recebemos de Deus, nós ativamos quando cremos. Então eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que declarar isso, eu tenho que me vestir disso. Da roupa que o Senhor já me deu. Do poder. Eu tenho que ativar esse poder que já foi depositado em mim. Crendo. Declarando. Olha o que diz aqui em Josué 1:8. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí eu posso ir lá para o Novo Testamento, quando Jesus disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. O que Deus disse para Josué serve para nós. Porque ele disse para Josué da seguinte forma, como eu estive com Moisés, eu estarei com você, agora traz para você. Como Deus esteve com Moisés, como Deus esteve com Josué, como Jesus esteve com os discípulos, né, na forma humana. Agora Ele está conosco por meio do seu Espírito. Ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós temos essa garantia de que não estamos só, de que temos o Senhor conosco. Ainda que você não sinta. Que esse é o X da questão. Mas eu não estou sentindo Deus. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Creia que Deus está com você. Você não precisa sentir para crer. É maravilhoso quando nós sentimos a presença, o toque do Espírito Santo. Mas a despeito dos seus sentimentos, creia. A promessa é que Ele estaria conosco até o fim. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não que nós o sentiríamos o tempo todo. Em todo o tempo. Isaías 41:10, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Filipenses 4:13, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus espera que você seja forte, porque Ele te fez forte. Que você confie a despeito de tudo, porque Ele disse que estaria com você, que você não estaria sozinho. Eu estarei com você, ó. Não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou Deus, o seu Deus. Eu vou fortalecê-lo, eu vou ajudá-lo, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, nós não temos motivos para temer. Nós não temos motivos para desanimar, se entristecer. Se o Senhor está com você, eu poderia ter pego também. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, se o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, você é uma vítima? Você está em desvantagem? O Senhor está com você, você está em desvantagem? O Senhor está dizendo, eu estou com você, eu o fortalecerei e o ajudarei. Você está em desvantagem? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o objetivo dessa mensagem é levá-lo, se alguém aqui carrega um vitimismo, uma autopiedade, uma imagem, uma visão, né, uma ideia negativa de si mesmo, que rompa com isso, que se livre disso. Porque a maneira como você pensa influencia os seus sentimentos e determina as suas atitudes. Então, toda mudança começa aqui. Se você pensar que é fraco, se você pensar que tudo para você é mais difícil, se você pensar que você é um excluído, você vai adotar esse comportamento de vítima, de pobre coitado, você vai
aceitar situações, você vai responsabilizar quem não tem responsabilidade alguma sobre sua vida, sobre os seus resultados. Você vai quebrar um princípio, uma lei, né? Tem uma lei que Deus respeita, da escolha, da liberdade de escolha. Deus te deu livre-arbítrio. Então, você é responsável pela sua vida através das escolhas que você faz. Você escolhe o que vai pensar, como vai pensar, no que vai acreditar, o que vai falar, como vai agir, como vai reagir. Você escolhe. E vai ter o resultado dessa escolha. Vai ser recompensado de acordo com essas escolhas, com essas decisões. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados. Toma posse do Espírito que Deus já te deu. Você não é fraco, você é forte. Você não é incapaz, você é capaz. Você não está em desvantagem, o Senhor está com você. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Você não é limitado, você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Você não é o que as circunstâncias, pensamentos, sentimentos, opiniões estão dizendo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não é fraco. Deus não é limitado. Você não foi feito para perder, nem para viver à margem. Você foi chamado para viver uma grande vida. Mas ninguém vai estar acima da sua cabeça, da sua própria cabeça. Então mude o seu sistema de crença. Não se veja como alguém menor, incapaz. Você pode não ter tido um bom começo, mas pode ter um maravilhoso final. Muitos na Bíblia não começaram bem, mas terminaram em grande honra. Suas escolhas e suas decisões em momentos difíceis, em momentos de grande aperto e dificuldade, curaram o destino deles. Jefité curou o seu destino quando decidiu seguir em frente, não se prender à injustiça e à rejeição que sofreu. José a mesma coisa, Davi a mesma coisa. Esses homens poderiam ter passado por esta vida, por esse mundo, sem ter causado nenhum impacto, sem relevância alguma. As circunstâncias contribuíam para isso, para que passassem por essa vida no anonimato, mas as escolhas, as decisões que tomaram, a resposta que deram, mudou o rumo da vida deles, curou o destino deles, deu condições para Deus virar o cativeiro deles.
Dê condições para Deus virar o seu cativeiro. Se você se via como uma vítima, mude essa autoimagem, mude essa visão de si mesmo. Se alinhe com Deus. Creia no que a Bíblia diz a teu respeito. No mundo todo, todos estão passando pelos mesmos sofrimentos, cada um tem suas guerras. E como eu disse, se você olhar ao redor, você vai encontrar pessoas, talvez enfrentando situações piores, mas enfrentando da forma certa, dando a resposta certa, dê a resposta certa. E você vai ver Deus agir na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pedindo ao Senhor que a Tua palavra esteja entrando de forma revelada e mudando, meu Pai, a maneira dessa pessoa pensar, dessa pessoa se ver. Que definitivamente, meu Deus, ela saia, se estava nessa condição terrível de uma vítima, de uma pessoa incapaz, indefesa, sem condições. Não, meu Pai, o Senhor deu a todos nós condições de vivermos uma grande vida. Todos receberam do Senhor, meu Deus, condições de viverem uma grande vida, de construírem uma grande vida. Tudo que precisam fazer é focar na coisa certa, é focar no Senhor, é focar na palavra, é assumir responsabilidade. É parar de culpar o passado, as pessoas, os acontecimentos, meu Deus, que ela pare de enxergar problema em tudo e comece a ver aquilo que chega como um problema, como uma oportunidade. Que ela decida olhar para as adversidades como uma oportunidade de usar a fé, de crer, de confiar, de lutar, de resistir. Em nome de Jesus, que essa pessoa, meu Deus, saia daqui no outro nível mental, saia daqui, meu Deus, com uma outra mentalidade, que ela não perca mais tempo esperando que alguém faça, ou que o Senhor faça tudo sozinho, meu Deus, mas que ela contribua, que ela faça a parte que lhe cabe, que ela comece, meu Deus, a perguntar o que o Senhor quer dela. Porque quando saímos dessa posição de cobradores para doadores, quando paramos de perguntar, de dizer, e quanto a mim, e perguntamos o que queres de mim, Senhor, que o Senhor pode nos elevar. Que cada um entenda isso, Senhor, que haja uma mudança de mentalidade, de visão, de autoimagem, meu Deus, em nome de Jesus. Que ela se veja como o Senhor a vê, que ela se porte, meu Pai, como um vencedor, uma pessoa poderosa, porque é isso que ela é assim que o Senhor a vê. Eu abençoo cada um, meu Deus, eu agradeço, porque eu creio que a palavra não volta vazia, a palavra foi pregada, meu Deus. Eu acredito, meu Pai, que essa mudança de perspectiva, de visão de si mesmo, Senhor, já está mudando tudo dentro dela, já está curando ela, meu Pai, de sentimentos miseráveis. Eu acredito que agora esse vitimismo está sendo arrancado, meu Deus, e um espírito de poder, de força, de coragem está possuindo ela, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito, meu Deus, que ela já sai desta reunião com outra visão, outra perspectiva, outra postura, meu Deus, porque quando a visão muda, o espírito muda, a fé muda, a postura, a atitude também muda. Eu acredito em grandes mudanças aqui hoje, mudanças que começam dentro, mas vão refletir inevitavelmente e creio rapidamente aqui fora, para a glória do Teu nome. Obrigado por esse dia, obrigado por essa reunião, obrigado pelo que o Senhor fez aqui. Eu declaro que sai dessa reunião um povo forte, um povo curado, um povo, meu Deus, que pode até estar atravessando momentos difíceis, dificuldades, mas sai daqui com seu espírito elevado, a sua fé em alta, crendo na coisa certa, e capaz, apto para superar qualquer situação
para a glória do teu nome, em nome de Jesus.